Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe. E antes da gente começar, eu ia falar para você nos seguir nas redes sociais e também com o meu convidado aqui. Se você quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, já anota aí e participe, tá bom? Vai ser muito importante a sua participação com a gente, porque eu estou aqui hoje com o querido Mark Tawil. Mark, seja muito bem-vindo, prazer imenso te receber aqui. Cláudia, eu não tenho nem palavras, né? A gente se conectou não faz muito tempo, mas é Verdade. engraçado como o tempo não tem a dimensão da afinidade. Foi uma conexão quase que espiritual. A gente se viu 2 vezes e sempre se amou. Então, muito obrigado pelo teu convite. Estou aqui de peito, coração aberto, a voz um pouco rouca, é verdade, mas eu estou aqui. Estou muito Que lindo feliz. que você Obrigado. falou. E veio gripado, mas veio. Olha só, que coisa, né? Não vou falar gripado que pode assustar a audiência. Vamos dizer assim, resfriado. Resfriado. Tá bom. Gripado é muito forte, né? Eu tava vendo aqui o teu currículo. Então, Sim. assim, vamos lá. Estrategista de comunicação, mentor, palestrante, é o número 1 LinkedIn Top Voice, educador com mais de 40 mil alunos treinados no digital, Verdade. enfim. Queria que você falasse um pouquinho, nada melhor do que você para falar sobre a sua jornada, sobre a sua trajetória. A gente vai falar sobre algumas coisas aqui. Eu fiquei super Sim. interessada aqui em algumas questões, mas eu queria que você se apresentasse para a gente, Mark. Sim. Bom, primeiro, o meu papel principal na vida é ser pai. Então, eu sou o pai da Cora, do Josh, que tem 7 anos, a Cora 9, e do vira-lata Woody, que tem 10. Woody. Muito bom. Nas horas vagas, eu sou isso que você comentou. Então, quem eu sou um pai dedicado. O que eu faço é comunicação. Então, minha comunicação ela é dividida hoje entre educação, e aí eu tenho 40 mil alunos treinados, você fala, pô, mas 40 mil? 20 mil no LinkedIn, 10 mil na Conquer, quase 5 no Novo Mercado, entre outras plataformas. Também dou aula na USP, na pós-graduação. E eu tenho um MBA, que na verdade é uma pós-graduação que vai virar um MBA, isso é um spoiler para tua Nossa, ia audiência. falar, tem novidades aí, né? Para HSM. Que bacana. Então, isso são os alunos mesmo, né? A frente de educação. Sou palestrante, então já palestrei em 3 países, tenho mais de 400 palestras executadas. Tenho 4 TEDx, um quinto como apresentador. Tenho uma frente, então, terceira, que é de business influencer para empresas. E uma quarta que eu estou abrindo, que é mentoria para executivos. Nossa, Quer ser minha mentorada? realmente. Eu quero ser sua mentorada. Então, Você aceita esse desafio? claro que eu aceito. Poxa, você vai mentorar a mentora dos mentores? Não tem como. Vou dar trabalho, hein? Eu tenho certeza. Mas esse é o trabalho bom, né, Cláudia? Não, é Esse o trabalho verdade. É bom. uma troca, né? A gente Sim. aprende bastante, Sim, né? e você sabe que você falando assim, pô, parece que eu faço muita coisa, mas eu cometi um erro no começo da minha carreira, da minha pós-carreira, porque eu tive uma carreira como jornalista de redação. Então eu trabalhei na Jovem Pan, na Band News, no Estadão, na Globo, Rádio Globo. E depois eu empreendi. Tive uma agência por 10 anos, e aí, de 2020 para cá, pandemia, eu decidi trabalhar minha própria marca. Que, aliás, é o título do meu livro que vai sair. Bacana. Seja sua própria marca. Eu espero que... Que é bem atual isso, né? Espero que o técnico esteja dando um ganho de voz aqui, porque eu estou tentando falar baixo para não tossir. Mas para vocês ouvirem melhor. Então, para te dizer o seguinte, de 2020 eu fui trabalhando minha marca pessoal e fui me redescobrindo. E aí eu acho que a gente teve um reset no mundo, né, Cláudia? Por conta da Covid, tudo que a gente vem vivendo, e eu acho que a gente vai se redescobrindo. Então, hoje eu faço aquilo que eu te falei, mas amanhã talvez eu mude. Claro. Então acho que tem que estar aberto às possibilidades. O erro que eu cometi foi, 10 anos atrás, fazer um monte de coisa que não se conectava. Hoje as coisas se conectam. É como se você liga uma luz no interruptor e todas as luzes acendem. Antigamente elas estavam uma apagada, uma ligada, não conversava. Mas hoje, tudo que eu faço conversa. Bacana, né? Quer dizer, você tem um processo aí, quer dizer, a mentoria, seus alunos, as palestras, o apoio aí com as empresas, né? Isso, tudo converge, né? Tudo converge, tem as plataformas digitais. Sim, sim. E é um desafio, eu acho que pra gente... Você é mais nova que eu, né? Bem mais nova. Eu vou fazer 50 em dezembro. Eu não sou também, Sim. mais... Pra turma da minha idade, é tudo meio que novo.
Quando você fala de mundo digital, a gente viu o mundo digital nascer, a gente teve que se adaptar a isso e navegar. Nós somos forasteiros, não somos nativos. Então, para a gente poder fazer isso de uma maneira crível e boa, você tem que se jogar. E é o que eu faço. Que bom. Tem várias lições aprendidas, né? Eu acho assim, quando você passa por essas experiências, Mark, e foi um empreendedor, sai fazendo um monte de coisas, isso... Sim. O que você não consegue trazer, pelo menos que sirva de aprendizado, e foi isso que Exato. você fez, né? E hoje a gente vive num mundo, e a gente vai falar um pouco sobre isso, que é tudo muito dinâmico. Aparecem muitas oportunidades, aparecem muitas pessoas, aparecem muitas coisas. E eu queria que você falasse isso pra gente, mas antes eu queria que você falasse muito sobre a questão de Top One, LinkedIn. Sim, vou contar. Eu acho que assim, é uma coisa tão bacana, né? Super. Eu queria que você contasse o que você fez, qual foi a tua estratégia, quais são as dicas, o que você nesses anos e com essa influência toda que você tem no LinkedIn, que você possa explicar para as pessoas, mas também para mim. Eu confesso que eu preciso melhorar também. Bom, eu tenho uma história com o LinkedIn, né? Eu comecei a postar em 2015, mais efetivamente, devia estar lá desde 2010. Nesse ano, o LinkedIn faz 20 anos. Então, sempre foi uma plataforma de um currículo agilizado, Sim. que você podia fazer em outros idiomas. Uhum. Em 2015, eu decidi começar a postar. Em 2016, eu postei meu primeiro artigo. E era um artigo que tinha mais ou menos a minha cara. Eu falava de... Isso quando? 2016. Eu falava assim, que poderia haver otimismo nos negócios. E isso gerava resultado. Era um artigo simples. No dia seguinte, eu acordei, tinha 3 mil visualizações. Eu falei, bom, 3 mil visualizações? Gente, 3 mil pessoas é uma cidade no Brasil. Uhum. Achei estranho, mas aí eu percebi que eles tinham pensado e colocado isso numa página. Na Olha época tinha uma só. página chamada Pulse, Uhum. que eles Pulse. pensavam os Tá. artigos. Uhum. O segundo artigo que eu escrevi foi sobre pontualidade. Pontualidade. E Tá. esse artigo literalmente viralizou. Tá. Naquela semana, ele foi lido por 500 mil de pessoas. Na semana? Naquela semana. O artigo mais lido Isso no era mundo... quando? 2016. 2016. Começo, fevereiro, eu acho. E ele foi lido no mundo. Hoje ele tem mais de 3 milhões de leituras. Olha. Numa coisa que hoje o LinkedIn não valoriza tanto, que é o artigo. Tá. Aí eu percebi o seguinte, eu tinha uma voz, eu era alguém, sem precisar me colar a grandes grupos de comunicação. Entendi. Então qual foi a minha estratégia? Investir em mim. Toda semana eu comecei a escrever um artigo. Não tinha papo de top voice, não tinha lista, não tinha nada. No final do ano, depois de muitas viralizações, muitos haters e alguns Haters lovers, sempre claro, tem. sempre. Sempre tem. É do pacote, né? É do pacote. É do pacote. Vem o hater, vem o lover. Você precisa Mas trabalhar o hater... isso. Ah, tá. Beleza, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre eles? Uhum. Tá bom. No final do ano teve uma aguinha. Uma espécie de uma... Não chegou a ser uma eleição. Porque essa é uma escolha que os editores fazem. Então, houve uma escolha das pessoas que mais engajavam naquele ano. E eu fui eleito o número 1 daquela lista. Poxa. Na época a lista era numerada. Uhum. Mas ninguém sabia o que era Top Voice. Sim. Que nem apareceu hoje Instagram, Melody Makers, não tem nada a ver. Exato. E aí a gente teve mais hate ainda. Porque as pessoas que gostavam da gente, daquelas pessoas que foram escolhidas, não entendiam por que a gente foi selecionado. Ok. No ano seguinte, não teve lista de Top Voice. 17. Só voltou a ter em 18. Então a gente ficou ali sendo fritado em banho-maria pelas pessoas. Só que ao mesmo tempo isso deu visibilidade. Quem que eram esses caras? O que que eles falam e tal? E cada um usou de um jeito. Teve gente que usou pra tretar, teve gente que nunca pôs a mão no título, teve gente que, como eu, começou a abrir campos. E de lá eu comecei a me conectar com mais pessoas. Tá. E eu abri um mundo pra mim. 7 anos atrás, é que nem você fala hoje, 2030. 2023, 2030. 2030. Era um outro mundo. Mas aquilo me deu muita visibilidade. Então eu comecei a abraçar causas, falar de outros temas. Então eu tinha minha agência, mas eu comecei a virar uma coisa que é uma personalidade de internet. Isso tudo veio de origem do LinkedIn, é isso? Tudo do Do LinkedIn. LinkedIn. Hoje você tem quantos seguidores? Eu tenho lá? uns 565. 565. 565 mil. Tá.
E aí, se juntar todas as redes, eu devo ter uns 700 mil. Não é muito, né? Você tem qualquer pessoa que sai de um reality show hoje, tem 10 milhões. Claro. Mas eu acho que a construção ela é importante. Você quer participar de um reality show Não. também? Então você tá bem. Então, assim. Eu só vou entrar para ganhar. Mas assim, hoje, 2023, como é que estão os artigos que você escreve? O que que mudou, principalmente quando você começou 2016 para cá? Ótimo. E LinkedIn, a gente percebe a importância da gente manter atualizado, da gente manter relacionamentos ali profissionais, se conhecer, né? Você vai em algum lugar, você olha o LinkedIn da pessoa, né? Você fala, deixa eu dar uma olhada aqui o LinkedIn, deixa eu saber qual que foi né, qual que é o currículo aqui. Todo mundo olha, né? Eu acho que é importante a gente ter isso de uma forma estruturada, né? E o que você viu aí que mudou? Como é que é a tua relação? Eu te diria que mudou 100%. Primeiro porque 7 anos atrás, a gente não tinha todas as gerações que a gente tem hoje trabalhando. Não tinha millennial 7 anos atrás trabalhando no LinkedIn como tem hoje. Você não tinha Gen Z educando Gen Z de 2000 para cá. Pessoas de 2000 para cá com 23 anos comandando empresas. A conversa era outra. Não tinha meme, não tinha negritude, não tinha recorte de gênero. Hoje você tem LinkedIn Top Voice transgênero. Algumas e alguns. Tá. E isso traz uma nova conversa, traz um frescor de discussão. O LinkedIn deixou de ser uma rede branca, deixou de ser uma rede masculina. Metade hoje dos usuários é mulher. Então o LinkedIn tem hoje quase 1 bilhão de usuários em nível global. Tá. E tem no Brasil 64 milhões. É mais ou menos isso. Você tem 128 mil instituições. Você tem 60 milhões de empresas, que são as company pages, em nível global. E você tem, sabe quantas skills cadastradas? Não tenho ideia. Chuta. Não tenho como chutar. Não tenho ideia. 39 mil. Eu ia falar... Então, assim... Eu ia errar. É um mundo... Eu ia errar. Todo mundo 39 é normal. É um mundo que reproduz o que a gente vive aqui. No mundo real ou físico, né? Mas esses 39 mil skills, é global ou é Brasil? Global. Tá. Todos esses números são globais. Okay. O número de Brasil é 63 milhões de usuários. Ativos, né? Que é muita coisa. É muita coisa. Se você parar para pensar, o LinkedIn ele tem uma qualificação muito forte. Ou seja, 8 de cada 10 pessoas com carteira assinada tá no LinkedIn. E qual a tua frequência no LinkedIn? Eu tenho mudado bastante, assim. Tá. Eu tenho oscilado um pouco, porque complementando aquela pergunta que você me fez, o que eu percebi? Que o LinkedIn é importante, mas ele não está sozinho. Entendi, isso é verdade. Então, quando você tem uma força muito grande num lugar só, você acaba construindo o teu castelo no quintal dos outros. É importante? É. Mas se dá uma dor de barriga ali, o que você faz? Então, você como investidora, o que você faz? Você coloca os ovos em cestas diferentes. Exato. Você não vai apostar tudo num lugar. E comigo é a mesma coisa. Eu não aposto todo o meu cacife, toda a minha entrega num lugar só. Então, os artigos que eu escrevi no LinkedIn, hoje, eu escrevo para Época Negócios. Desde 2019, eu sou colunista. Eu tenho uma coluna hoje na Eletromídia, que são aqueles painéis, né, para poder fazer um pouco de audiovisual. Eu tenho, como eu te falei, a Frente de Educação, ela está dividida em plataformas. Mas eu me tornei instrutor do LinkedIn. Então, eu fui crescendo dentro do LinkedIn. Então, eu virei creator e virei instructor do LinkedIn Learning. E lá eu tenho 20 mil alunos. Então, eu acho que o trabalho, Cláudia, se você tem uma oportunidade, se você te planta uma semente, além de regar, você tem que fazer aquilo florir. E é o que eu tenho feito. Seja no LinkedIn, seja fora dele. Nas outras plataformas. Isso é uma coisa que o João Kepler fala muito. Tá. Que é uma inquietude. É um inconformismo. Mas é um inconformismo bom. Não é o chato que reclama de tudo ou nada tá bom. Ou o ingrato, que é pior. Muito pior. Eu sou muito grato. Sim. Mas eu quero mais. Mas o interessante de tudo isso é que você tem essa visão, você teve essa visão e você conseguiu entender a minha branding. Eu preciso fazer a gestão de tudo que eu estou fazendo. E uma coisa que a gente faz em paralelo com as startups, com os negócios, é trabalhar canais.
quais os canais que eu posso trabalhar? Qual o mercado? Qual o tamanho do teu mercado, né? Mas, Então, quero Cláudia, dizer, você tem aí LinkedIn, você tem as outras plataformas, você tem revistas, você tem o digital, e de que forma que o que você faz, os teus conteúdos podem ser divulgados, trabalhados nisso aí, lógico, e você está corretíssima mas de ter Cláudia, isso. é o seguinte, você vai lembrar, 20 e poucos anos atrás, teve o primeiro Big Brother. Primeiro Big Brother, lá atrás. Era tudo muito inocente. Ninguém sabia o que fazer. Era uma exposição gratuita. E ninguém monetizou. Hoje, a pessoa entra no reality, ela já sai posando nua, ela já sai investindo, com a linha de maquiagem própria, usando a imagem para tudo. Quando eu virei Top Voice, era muito mais orgânico. Eu não tinha essa dimensão. Os meus canais, 7 anos atrás, não é nada. Mas as pessoas não tinham essa cabeça de sair com tudo. Eu acho que o que me... Não, você foi construindo isso. mais orgânico. Claro, Eu nem orgânico. chamava de canal. Sim. O Mas que eu também vejo... tinha muita coisa há 20 anos atrás que não existia, Sim. né? O que eu vejo e sinto, e aí eu sou muito grato ao universo, é que eu fiz sucesso, entre aspas, né? O sucesso, ou tive relevância mais velho, Tá. mais maduro. Então eu fui menos cancelado. Eu me idiotizei menos. Eu troquei menos os pés pelas mãos. Eu investi menos em pessoas erradas. Por quê? Porque a minha leitura de mundo já é outra. Ter o lado bom e o lado ruim. Talvez eu tivesse que me jogar mais. Talvez eu tivesse que ter um tipo de celeridade. Mas uma coisa que eu faço bem, e muito bem, eu acho, é dialogar com várias bolhas. Então, muitas bolhas. Todas elas. Dentro do LinkedIn e fora do LinkedIn. Isso me abriu muitos campos. E depois, intergeracional. Eu converso muito bem com várias gerações. Maravilha. Então a gente tem aqui fora um menino chamado Davi. Está aqui fora do estúdio hoje. Tá. Eu posso conversar com o Davi, com a Cláudia ou com a mãe da Cláudia com a mesma qualidade. E vou ser entendido pelos três. Eu acho que essa faculdade, né, essa inteligência relacional, ela é absolutamente E essa necessária habilidade hoje. também, né? Que é, na verdade, uma habilidade De construída comunicação, também. né? Que bacana, muito legal tudo isso. Agora você comentou, e eu acho super interessante, que é o seguinte, como que a gente lidar com tudo isso, né? Porque você tem uma quantidade de pessoas ali que te acompanham, que te seguem, tudo mais. Então, dependendo do que você colocar, da forma que você colocar, vem pessoas te elogiando, mas vem também aqueles haters. Eu queria saber de você, e, e com toda a sua maturidade aí, crescimento nesse período todo, como é que você lidar com isso? Como Nossa. que você trabalha para que você siga realmente aquele teu propósito, aquele Sim. teu sonho e tudo mais? Como que você não deixa se influenciar? Olha, o hater, ele é um tipo curioso. Você tem alguns tipos de hater. Mas a maioria dos haters, olha que curioso, é na verdade gente que te admira. E não sabe explicar, e não sabe verbalizar. Você vai dizer, bom, me admira. Você não vai ficar perdendo tempo xingando alguém que você não acompanha. Mas dá um exemplo de um hater, assim, Eu já transformei... que aquilo te deixou pensativo, reflexivo. Muitos. Os primeiros hates que eu levei eram hates puramente recalcados. Pessoas que não tinham visibilidade, iam lá só para te desestabilizar, para dizer o seguinte, ai, chegou, né? Chegou o Mark sabe tudo. Depois você tinha um hater perverso, que ele vai ali no joelho, sabe? Sim. Teve hater que postou meu CPF, porque não gostou do que eu escrevi. Teve hater que me diminuiu, né? Falando da minha aparência física, apesar de eu ser lindo, né? E teve hater, e esses foram os que mais me ensinaram, foram os haters que me criticaram do ponto de vista daquilo que eu escrevi. Mas olha, o que a gente fala é o seguinte, é importante ler, é importante entender o que está acontecendo. Sim. E absorver o que você acha que é necessário para você. Mas E o restante... Mas tem coisa que não dá para absorver. Tem coisa que é maldade pura. Não, então, maldade pura, esquece, entendeu? né, Mark? Chega, né? Mas, poxa, não dá pra Cláudia, ser bonzinho o tempo todo, mas também não dá pra ficar aguentando desaforo em redes sociais, é não que é sabe isso? qual é o problema? Quando você olha pro hater, você vai ter um texto polêmico, claro.
Se você errar a mão, você vai ter 500 comentários negativos e 2 positivos. Sim. Se você fizer um comentário convicto, sempre vai ter o hater. Agora, se o hater trouxer um contraponto que te faça pensar, você fala, eu até agradeço. Fala, Claro, pô, então é isso que não eu... tinha visto por essa ótica. Exato. Mas tem que ser educado. Pode ser construtivo. Super. Né? E aí você transforma o hater em lover. Agora, quando é alguém que tá ali puramente pra te atacar, se você responde pra ele, você tá dando alimento do hater, que é qual? Atenção. Existe um perfil? Se é mais mulheres, mais homens? No meu caso, mais homens. Mais homens. Entendi. Bom, mas eu acho que com esse tempo todo aí, com todos esses prêmios... Continua tendo, não imagina. Você também consegue Não. trabalhar bem com isso. Eu consigo trabalhar, mas assim, depende do dia, né? Aham. Tem dias que te pegam. E quando você tá muito bem com você mesmo, pode ser o hater que for. Você responde ironizando. Eu aprendi a responder. Você nunca vai me ver diminuindo alguém. Você nunca vai me ver gozando do português de alguém. Você nunca vai me ver falando característica física. Jamais. Tipo, ai, você, papapá. Zero. E você nunca vai me ver eu humilhando alguém. Se eu souber mais, eu vou responder na educação. O que eu faço muito é ironizar. Então, assim, eu respondo com ironia. Mas eu já fui ameaçado. Fisicamente. Opa! Então, até... Que grave. Então, grave. até isso, eu hoje trato diferente. Sabe por quê, Cláudia? Quando você vê um bate-boca na internet, invariavelmente, você vai direto pros comentários. Como é que o Mark vai responder essa? Como é que o Mark vai sair dessa? Ih, se ferrou. É isso que as pessoas veem. E aí, Cláudia, eles printam e mandam pro WhatsApp. Então, gera conversas que você nunca vai ter acesso. Meu Deus. Que você nunca vai poder... É isso? Ninguém vai virar pra você e falar, Verdade. Cláudia, você tá sendo muito barraqueira. Cláudia, se defenda. Cláudia, você exagerou. A pessoa vai printar e vai mandar pro grupo. Ih, olha a Cláudia lá, se perdeu. Olha a Cláudia como responde. Isso Zero viraliza, isso vai. inteligência Quer dizer, emocional. você não consegue saber qual que é a dimensão. Você pra não onde fica que nem foi isso sabendo. aí. Você não fica nem sabendo. Mas vamos falar o seguinte, comunicação. E você gosta de se comunicar, Sim, você gosta de fazer comentários, você gosta de se posicionar. sim. Perfeito, eu adoro isso. Tenho muito que aprender, meu mentor, meu Sim, novo mentor. sim. E eu queria honra. saber o seguinte, comunicação na era da inteligência artificial. Eu vi que Nossa. você colocou lá várias coisas. Eu faço que palestra você disso. colocou. E assim, um ponto que eu preciso melhorar também, já conheço inteligência artificial, trabalhei na IBM, a gente falava há 20 e Sim. tantos anos atrás de inteligência artificial. Mas agora, você acha que a inteligência artificial veio para ficar Veio. e para comunicação? Me diga aí, porque agora eu não sei se é um divisor de águas, mas eu acredito que a gente vai ter muita mudança, uma transformação, né? Mais uma, né, para comunicação. Sim. Já tá tendo, né, Cláudia? O chat GPT, que é, na verdade, o Uber das inteligências artificiais generativas. Por que o Uber? Porque ele é o mais capilarizado, porque ele é o mais falado, Claro. ele é o mais icônico. Tem 3 mil, além desse. Mas ele é o mais icônico. Ele tem 6 meses. Muito recente. 6 meses. E ele já transformou. Vou te dizer em quê? Os desafios comunicacionais são muitos. Mas quando você fala de comunicação hoje, eu vou usar uma palavra que eu aprendo com você. Escala. Como é que eu vou escrever 6 artigos numa semana? Como é que eu vou fazer 25 posts? Como é que eu vou ter ideias para reescrever um título de um livro? Como é que eu vou escrever um livro hoje sem uma mão? Eu vou contratar um ghost? Eu preciso contratar um tradutor para tudo? Então, estruturar a tua ideia. Estruturar a tua ideia, dividir em tópicos. Sim. Você vai me dizer, mas é inteligência artificial fazendo isso para você. Não é. Ela é uma ferramenta. Comunicar é arte. Inteligência artificial Sim. é ferramenta. E você não usar, azar é teu. Azar é teu. Então, sabendo as boas perguntas, sabendo utilizar ao teu favor, por que não? Você já faz isso no Spotify? Sim. No e-mail inteligente, no elevador inteligente, que não precisa de uma pessoa ali
Você não precisa alguém carimbando 2.000 vezes alguma coisa. Você tem máquina para isso. Você sabe que trabalhei muito tempo como consultora de negócios, né? E a gente sempre falava o seguinte, focar no que é estratégico para você. Sim. Então, para mim, rodar isso facilita, é como se fosse o operacional, Exato. entendeu? E aí você usa o teu tempo para ajustar, Exatamente. para saber quais os canais que você colocaria isso, Exatamente. de que forma, entendeu? Então, se a gente separar em estratégico, tático e operacional, você usa aqui para operacional, você elabora e você usa muito mais o seu tempo para o estratégico. E tem te ajudado muito com isso, Muito. otimizar o tempo? E para fazer isso, Cláudia, você precisa da inteligência que você está trazendo. Inteligência de gestão, inteligência de visão, inteligência de saber fazer as perguntas certas, inteligência de aplicação, inteligência de depuração, inteligência de análise dos dados que ele vai trazer, até para saber se ele está te trazendo uma fake news ou uma old news. Tudo isso é inteligência. Porque ele pega... Até 2021. E ele mistura as coisas. Ele mistura muita Então coisa. tem que ter um double check. O trabalho não é você perguntar e responder, você vai lá e copia e cola. O trabalho é um trabalho de apuração. Mas ele é uma mão na roda. Ele vai te trazer muito volume para que você possa editar. E eu tinha um editor, que Deus o tenha, Murilo Felisberto, que dizia o seguinte, editar é a arte de jogar fora. Então você tem que ter uma arte ali para você entender o que é estratégico, tático e operacional. Mas na comunicação já mudou. Cláudia, não só o chat GPT. Você tem as imagens que já ganham hoje concurso de fotografia. Você tem música. Você gosta de Oasis? Adoro Oasis. Adoro. Faz 14 anos que o Oasis não lança música. Sabe o que criaram? A Oasis. Inteligência artificial do Oasis. Que bacana. Um grupo de fãs se reuniu, colocou música, guitarra e saiu 14 músicas. Olha que interessante. Interessante pra gente. Os caras odiaram. Hein? Por quê? Primeiro Lógico ficou tão bom quanto. Não, mas os caras Lógico, do Oasis. imagina, né? Fala assim, poxa, a gente demorou quanto tempo pra fazer um álbum, né? E outra, quem vai pagar o direito autoral? Exato. Quem vai dizer que não foram eles da Indonésia? Então, quer dizer, a gente está vendo tudo isso com a inteligência artificial, a gente está falando, lógico, com você aqui para comunicação, mas a gente pode entender o seguinte, o quanto que a inteligência artificial vai influenciar, já está influenciando, mas vai influenciar e impactar muitas outras indústrias, não é isso? Eu te diria que quase todas. Porque se você vai, como eu fui outro dia, na Apsen, medicamentos. Aliás, a Renata pode ser uma excelente entrevistada aqui. Passa meu contato. Vou passar o contato. Eles usam automação, já faz muito tempo. Mas a inteligência artificial que eles aplicam na indústria farmacêutica na verdade, para você acelerar processo, para você evitar perda, para você ter uma assertividade na hora de comprar os insumos. Isso também é inteligência artificial. Claro. Quando você fala de mobilidade, cada vez mais a gente vai ver o trânsito sendo... E no futuro a gente vai ter onde tem vaga no meio da rua para eu parar. Isso também é inteligência artificial. Assim, olha pro Waze. No nosso ecossistema de startup, já tem vários anos que a gente tem visto muito isso. E principalmente na medicina, né? O quanto que isso é benéfico. Então, se a gente olhar as indústrias, as transformações são gigantescas. E eu acho assim, né? Tudo que vem e que muda causa uma certa resistência. Concordo. Principalmente daquelas pessoas que talvez não sejam tão digitais ou que, enfim... Exatamente principalmente. Então, assim, primeiro causa reação, causa essas ações, mas quando vem para a mudança e a pessoa entende que ela precisa fazer parte, ela precisa entender, isso se torna no dia a dia, né? Isso pode facilitar. Sim. E eu queria que você passasse umas dicas em relação a essa inteligência artificial, do chat, para as pessoas que ainda não conhecem ou não fizeram ainda o uso, não estão fazendo uso dessa ferramenta para o teu dia a dia. Passa umas dicas de ouro aí pra gente. Eu também vou usar, eu confesso que eu preciso melhorar. Acho que a primeira dica, Cláudia, é você olhar para isso
com um grande E em cima da tua cabeça. E não ou. Não somos nós ou as máquinas. Não somos nós ou o ChatGPT. Não somos nós ou o Midjourney. Somos nós e tudo isso. Eles vêm para auxiliar. Mas quem faz o trabalho é você. Então, eu não sei nem se a gente pode chamar de inteligência artificial. Porque penso, logo existo. A inteligência não pensa. A inteligência ela é uma grande rede de arrasto que arrasta tudo aquilo que existe para transformar isso numa terceira coisa. Mas quem dá o comando é você. Entendi. É isso Então, mesmo. esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, olhar para a inteligência artificial e para tudo que vem como uma mudança de paradigma. Ou seja, não dá para a gente ter resistência. Exato. Você Essa é a olhar palavra. para uma inteligência artificial e dizer, isso não é para mim, isso não vai virar, é que nem olhar para a internet 30 anos atrás e falar, isso é moda. Sim, mas quando eu entrei com startup, todo mundo falava assim, não, mas isso é moda. Isso aí, não, isso não vai dar certo. O que que é esse negócio aí mesmo? Stand-up? Pois é. Não, é startups, né? Pois é. Então, quer dizer, eu acho... E hoje a gente vê o quanto que Capilarizou, o conceito sim. capilarizou e a importância das startups, do ecossistema para a nossa economia, Exatamente. não só no Brasil, mas global, né? Exatamente. Então, quer dizer, primeiro tem a resistência e com o conhecimento, e a gente sabe muito Sim. bem disso, com o conhecimento, o diálogo e as redes, o quanto isso facilita para você Sim. entender e se inserir ali, né? Eu acho que tem uma diferença na inteligência artificial. Ela vai se popularizar muito mais rápido. Diferentemente da Web3, que foi um estouro, mas foi uma moda, falar de metaverso, Sim, sim. NFT, blockchain, voltou a ser um nicho. Uhum. Mas a inteligência artificial, eu acho que ela populariza mais rápido. Por quê? Porque ela está em tudo, como a gente falou. Ela vai escalar muito mais rápido. E aí, acho que a dica de ouro é, eu tenho um amigo chamado Mário Trentin, eu gosto de dar crédito, né? Acho importante. E ele diz o seguinte, você não vai ser substituído pelo robô, mas você vai ser substituída ou substituído por alguém que entende mais de robô que você. Então, você não entrar no game, você não aprender, você não se interessar, você não olhar para isso como algo que precisa estar inserido no teu contexto. Que pode te apoiar. O quanto antes, você vai perder para alguém que entrou antes. Então, o ideal é olhar para tudo isso Tá bom. como algo que Sim. já começou, como algo que não é moda, como algo que já está aí e que você precisa trazer para a tua conversa. Nem que seja para você saber do que está falando. Porque numa entrevista de emprego, num podcast, num dia a dia e até num date, se você não souber falar essas pequenas coisas ou souber do que se trata, você já está datada ou você já está datado. Então não é uma questão mais de luxo, é uma questão de sobrevivência e de vivência também. Que bacana, tá vendo, gente? Olha quanta coisa a gente tem que aprender com o Mark e principalmente para quem não acessou ainda, acesse, faça lá suas primeiras Porque, inserções Cláudia, ali de informações. É muito simples hoje em dia. É tudo muito intuitivo. Se você der um Google e fizer 3 perguntas, você já entendeu como é que funciona. E aí, a dica de ouro do ChatGPT, entre outras inteligências artificiais generativas, elas geram conteúdo, é saber fazer a pergunta certa. Então, assim, em vez de eu perguntar, me fale sobre startup, ou quero saber sobre startup, ele vai te vomitar um monte de coisa. Por que a startup é relevante no mundo corporativo de hoje? Pá. Segunda pergunta. Me dê 5 exemplos de startups brasileiras que estão revolucionando o setor agrícola. Pá. Agora me dê 5 startups de gringas, blá, blá, blá. Pá. Me explique 5 desafios que essas startups resolvem hoje. Pá. Saber perguntar. Quando você faz essas perguntas, que são os prompts que a gente fala, você tem um material ali para escrever um paper. Você tem um material ali para fazer uma palestra. Você tem um material ali para... Desculpa a falha, a nossa falha. Para fazer um pitch de negócios. Então ele vai te ajudar, ele vai te trazer dados, ele vai te trazer números, vai te trazer saídas
que você não pensou. E aí, claro, como mulher inteligente que você é, você vai fazer um double check. Então ele me trouxe 5 cases, deixa eu dar uma checada no Google para ver se é verdade. E aí você vai construindo. E no final você ainda pede um título. Você fala assim, com base no que você aprendeu, me dê 5 títulos de palestra. Pá, 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 pá. Tá É bom, isso. mas você, como meu novo mentor, eu vou escrever um artigo e vou te mandar. Tá bom? Tem que tomar cuidado. Quando você escreve um artigo do ChatGPT, as pessoas que já entendem tanto de ChatGPT como de português já sacam que foi a máquina. Então, mas eu vou Porque tem usar. um tipo de comando ali Sim. que é muito previsível. Tá bom, eu vou Então- escrever e você vai me falar. Se for você ou a máquina. É, exato. Combinado. Ou o conjunto. Mas o conjunto é o certo. Você tem ali o Eu quero que grosso. você me dê a nota, pode ser? Pode. Marque. A nota já é 10. Ah, não, não é 10. Não Mas- é 10 porque eu não escrevi ainda, não adianta. Tá bom, vai. Como um bom mentor, você vai ter que falar assim, não, Cláudia. Eu fui Silvio Santos agora. Não Você vi, foi muito bonzinho. mas adorei. Tá É bom. isso. Ô, Mark, assim, eu acho que a gente tem uma infinidade de coisas para conversar aqui. Eu acho, assim, a sua capacidade de comunicação, a forma... E você passou várias informações pra gente aqui, super importante em relação a branding, em relação a foco, em relação à complementariedade dos seus processos, do que você está fazendo, até para você ter consistência ali, buscar remunerações, buscar e trabalhar, porque o seu principal tempo, lógico, com seus filhos, né? O que você colocou. Então, quer dizer... isso Comigo e tem- com os meus filhos. Claro. Porque assim, Claro. Cláudia, eu perdi meu pai para Covid 3 anos atrás. Você começa a olhar para a finitude de outra forma, para a paternidade de outra forma. Claro. Passei por um divórcio. Você começa a olhar para as relações de outra forma. Então, a minha psicanalista, a Érica, diz o seguinte: você é a pessoa mais importante do mundo para você. Uhum. Aí você fala, não, mas são meus filhos. Mas se você não tá bem, você não Exato. tem como cuidar. Exato. Então eu me cuido muito. Mas você tá se cuidando bem, porque você tá ótimo. Ai, muito obrigado. Você é E muito vai gentil. melhorar sempre. Só a voz que não ajudou muito, né? Mas Ô, Mark, estamos juntos lá na agência, né? Fazemos parte Sim, do mesmo na time. sete Foi do assim que a Johnny, gente se sim. conectou, né? Uma amiga falou: olha, vocês fazem parte da mesma agência. e numa Então, noite Johnny. de João Kepler. Num lançamento de livro, É, foi bem bacana. 2 grandes amigos. Conversamos super pouco ali, né? Depois a gente conseguiu Sim. tomar um café. E eu acho que aí fica de dica para as pessoas também, né? Essa questão de networking, de se conectar. Super. Cláudia, eu tenho procurado muito sair de casa. Uhum. Eu sou um cara muito virtual. E eu tenho me forçado a ir a eventos de networking. Eu tenho me forçado a ir em desfile de moda. Uhum. Eu vou a batizado. Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui é muito raro. Você veio resfriado, Vim. mas veio. Mas vim. Cada vez mais vai ser mais raro. Uhum. Cada vez mais as conexões vão ser online. Uhum. Então, quando eu digo forçado, ninguém mais legal que a gente para ficar em casa. A gente adora a nossa companhia, mas é importante interagir. E os Concordo. eventos estão aí para isso. Exato. Em relação a Mas 7, filtre, né? Filtre, né? Não, claro. Lógico. em relação a 7 assessoria, Uhum. foi importante você mencionar. Eu acho que a gente tem que se profissionalizar em tudo. Uhum. Você quer fazer palestra? Busque uma agência que vai ser um braço teu. Você quer escrever direito? Busque uma mentora, Exato. um mentor. Você quer se qualificar como mentor? Busque um curso. Não dá para fazer tudo sozinho. Jamais. 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 Eu tô num livro, meu nome tá num livro, do seu Tuta, Uhum. né? Antônio Augusto Amaral de Você Carvalho. já tem livro teu? Já tenho alguns, e agora eu vou tem lançar que trazer o aqui pra gente. Seja a Sua Própria Marca, Tá. da HarperCollins. Você comentou Comentei. e eu faço questão que você venha aqui lançar com a gente. Se Deus quiser. E o seu Tuta, que é o fundador da Jovem Pan, Uhum. ele tem um livro chamado Ninguém Faz Sucesso Sozinho, Uhum. que é exatamente isso. Não tem como fazer um podcast desses se você não tiver produção, Claro. um estúdio legal, uma técnica apurada. Isso não existe. Então, o que você falou agora é perfeito. Você quer crescer, você quer se desenvolver, você quer ser profissional, você precisa de pessoas, ferramentas e aparato. Se você não tiver isso, você vai ser uma pessoa querida, muito legal, mas que não vai sair do lugar.
Mark, é super fácil te encontrar nas redes sociais, mas eu Super. queria que você passasse aí pro pessoal que não te conhece, não tá conectado, como é que faz para se conectar com você, pegar dicas e principalmente acompanhar aí os seus temas que são super ricos em informações, por favor. Antigamente era o telefone de contato. Hoje é arroba. Hoje é o arroba. É o arroba. Qual Então, que é o eu tenho teu arroba? uma arroba. Arroba Mark, M-A-R-C, Tawil, T-A-W-I-L, em todas as redes. Você me encontra em todas as redes. Maravilha. É muito mais fácil. E eu respondo. Respondo mais no Instagram que no LinkedIn. Você mas responde todo? respondo. Ai, que bacana. Isso é No, ótimo. no Instagram, principalmente. É? Porque no LinkedIn tem muito cold call. Muita gente que me chama de André, de Márcio. A pessoa recorta lá. Márcio, tem um projeto para você. Obrigado. Sou o Mark, mas muito obrigado. Mas você acaba respondendo também, né? Alguns eu ironizo, mas eu respondo. Mark, adorei você aqui. Que você venha mais Obrigadíssimo. vezes. Quero que você traga seu livro. Eu venho com voz. Você vai vir com voz. Venho. Mas você, olha, foi muito bem, viu? Sério? Muito Que bem, bom. muito bem. Obrigada. Obrigado você. E sucesso pra gente. Que você continue brilhando e que seja uma nova fase com tudo que você passou na pandemia. Que muitas coisas sirvam de aprendizado. Sem e dúvida. que você brilhe. Cláudia, Tá bom? obrigado. É uma honra estar aqui. Você não é anja à toa. Você não é a mentora das mentoras à toa. Você não é esse mulherão à toa. Você realmente é uma mulher potente, empoderada de verdade, generosa e, acima de tudo, que tem uma visão de equidade. Isso, para mim, é o mais importante. Então, muito obrigado. Obrigado por me acolher lá no café. E agora, obrigado por me acolher aqui. Estamos juntos. Sempre. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada pelos elogios. Imagina. Obrigada.